A página começa, eu acho que é 1017 do livro, na 9ª edição, tá bom? Eu acho que todos vocês conseguiram baixar ou ter acesso à 9ª edição, né? Sábado passado eu fui lá na biblioteca, infelizmente a da Fincas só tem até a 8ª, tá? A Metropolitana já tem a 9ª, mas eu acho que como hoje é muito fácil, você já deve ter baixado aí, já tem essa 9ª edição, que já está inclusive defasada, porque a gente já tem a 10ª em inglês, né? Então a gente vai usar a 9ª edição. No material que eu mandei para vocês, eu fiz algumas atualizações baseadas justamente nessa 9ª edição e alguma coisa já da literatura. Então, vocês vão ter que ter em mente que a gente pode ter tirado do slide de mais moderno, tá? Como a gente falou em sala de aula, a gente discutiu algumas coisas, mas a base mesmo é o livro. O livro lá, a prova, está toda dentro do livro. Então, assim, qualquer questionamento, tá? A gente vai direcionar o livro. Mas, se tiver no falar de sala, no pé do slide lá, também pode ser que seja cobrado. O pessoal está muito preocupado, principalmente por causa que farmácia puxa bastante, né? Mas é como eu estou dizendo para vocês, quem vem para a aula, quem presta atenção, quem faz as anotações e dá aquela revisadazinha ali no livro, não vai ter dificuldade nenhuma. A prova é bem objetiva, não tem. A questão vai ser tão fácil que vocês vão achar que é casca de banana, mas não é. Sério mesmo. E se vocês estão ali na aula, né, estão anotando aquelas dicasinhas e tal, e a gente vai dando, então melhor ainda, né? Vai ter até menos dificuldade. Como provavelmente agora de manhã a gente já termina a parte de placenta, né? Então, provavelmente à tarde a gente vai pegar uma prova do ano anterior para dar uma olhadinha, uma discutida, né? Algumas questões para vocês verem como é o modelo da prova. Poder já ir dando um sentido aí como é que é tranquilo. E aí a gente vai agendar para a semana que vem uma aula prática, né? Lá com potes histológicos aí, tudo que vocês viram aqui, para vocês verem lá como é que a gente, como é a apresentação, como é fácil, como é simples, né? Sem identificar essas lesões, tá? Então vamos lá. Esse material eu ainda não mandei para vocês, porque eu ainda vou conferir ele em relação à 9ª edição. Se a gente precisa subtrair alguma coisa, ou se precisa somar alguma coisa, tá? Placenta é um órgão discoide, né? Geralmente discoide, que tem duas faces. Uma face voltada para a mãe, chamada de face materna, obviamente. Uma face voltada para o feto, chamada de face fetal. Essa ilustração que vocês estão vendo aí é a face materna, né? Essas estruturas aqui onduladas aí, meio que parecendo circunvoluções, chamados cotilédones, né? Que são aderidos ali ao endométrio materno. E depois, logo após o parto, existem processos de reações inflamatórias associadas com vasoconstrição que fazem com que essa placenta ela seja totalmente descolada, totalmente, que eu digo na maior parte das vezes, que ela descole lá da parede interna, né, na parede endometrial do útero materno. Em algumas situações, esse descolamento ele pode ser anterior ao parto, né, como descolamento prematuro de placenta, e ele pode também não ocorrer, como algumas situações onde o sítio placentário, ele por um problema de desigualização desse endométrio, né,
desvisualização é o fenômeno que o endométrio ele sofre, que ocorre com o endométrio, para ele poder receber aquela placenta, ou seja, ele se prepara, ele se torna o estroma mais... as células do estroma ficam maiores, com um citoplasma bem amplo, e o revestimento epitelial, o revestimento do endométrio, tem chamado fenômeno de Aries Stella. Eu acho que talvez já tenha falado para vocês. Ele faz uma multiplicação, uma proliferação diferenciada lá, e chama de reação, ou fenômeno, ou reação de Aries Stella. E aí, oi. Você pode repetir sobre esse fenômeno? O endométrio gravídico, ele é um endométrio chamado de endométrio com a reação de Aries Stella. E ele tem glândulas que são mais glândulas endometriais, que eles ficam mais ramificadas, mais exuberantes, e o estromo endometrial fica com as células estromais mais dilatadas, maiores, aumentadas de volume, o citoplasma bem amplo, alaranjado, é chamada de desvisualização, que é ausente em outros tecidos, que justifica inclusive os sangramentos que podem ocorrer, por exemplo, na peixe do bairro. Então, essa desvisualização, por ação direta da placenta, ela ocorre no endométrio, no revestimento glandular endometrial. Em algumas situações especiais, pode não ocorrer essa implantação, nesse preparo desse endométrio para receber essa placenta, e essas vilosidades placentárias, né, aquelas estruturas, né, contendo o ciclo e o sincício trofoblasto, onde os vasos maternos e fetais se aproximam, mas não trocam o sangue, né, eles trocam de oxigênio e nutrientes, mas não existem trocas sanguíneas, elas se implantam diretamente dentro do miométrio. Essa situação ela é chamada de placenta acreta. Algum de vocês já ouviu falar na chamada placenta acreta? Pode falar, diga todo mundo não. Está todo mundo calado, não sei se está com vergonha. Não, né? Oi. É fazer as velocidades se implantam diretamente no miométrio, no meio daquelas células musculares do corpo uterino. E aí placenta acreta. Nessa placenta acreta, existe uma tendência após o parto, muitas vezes, desse útero ele ficar relaxado, também conhecido como útero de Cuveler ou atonia uterina pós-parto. Então, a gente sabe que a contenção do sangramento pós-parto ele acontece muito por causa da contração do corpo uterino, que vai fechar esses vasos uterinos. Então, se esse útero permanece relaxado após o parto, não responsivo, inclusive à ocitocina, né? Que é uma medicação que provavelmente vocês vão ver com o Rogério, se não já viram, que é responsável, né, durante o trabalho do parto, de aumentar a força de contração desse músculo uterino. Então, ele não responde à ocitocina e esse útero fica dilatado, fica flácido, mesmo sem a presença do concepto. E aí ele tende a ter um sangramento anormal, mais do que o habitual. Então, é uma tendência, muitas vezes, que essa paciente pode ter, inclusive, a entrar em choque e morte no pós-parto. E aí, qual é o tratamento? O que é que tem que fazer com uma paciente dessa? Pós-parto, útero relaxado, sangrando. Oi? Não responde à ocitocina. Opa! Excelente. E se ela só tiver o primeiro filho e por algum motivo aí aquele filho estava morto ali naquele momento do parto, e aí o que é que faz? Tem alguma outra? Quando eu era estudante, hoje vocês têm os impostos
chiques, né? Assim, nos hotéis, 5 estrelas, com um bocado de estrela, né? Aqueles shows bem elegantes, né? Nas praias aí de Salvador, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, lá e tal. Na minha época tinha um chamado ECEM, Ponto Científico de Medicina, que a gente chegava um bocado de estudante, liso, ia todo mundo nos ônibus da faculdade, então quando alguns tinham um dinheirinho, pegava o carrinho e ia se alojava nas próprias universidades, né? Fachava as cadeiras tudinho, assim, das universidades públicas e todo mundo estava showzinho ali. E o único assim que eu fui foi o assim de Maceió, porque depois quando eu cheguei em casa mostrei as fotos do meu pai inocentemente, ele disse, você não vai mais nunca um negócio desse, porque de científico tinha pouca coisa. E aí teve um colega que foi com a gente, ele apresentou um trabalho que na época era uma coisa que estava iniciando, né? E o trabalho era intitulado como Conduta Inusitada na Atonia Uterina Pós-Parto. E ele pegou alguns casos, inclusive uma casuística dele, né, quando ele estava rodando, ele era internado, né, eu era do quarto período, eu acho, quarto período. E aí eles começaram a estudar uma alternativa para que a paciente não perdesse o útero nessas situações. O que é que o médico lá, o ginecologista, fez? Era uma paciente primigesta, não me lembro se a paciente tinha perdido o bebê ou não, e ela teve essa atonia uterina pós-parto. Quando é uma paciente multigesta, 2, 3 filhos, vocês estão percebendo que a parte de ginecologia obstetrícia, muita conduta vai depender das características pessoais da paciente, principalmente de paridade, pode definir ou não. Quando a paciente já tem 2, 3 filhos, não tem mais interesse, talvez até quisesse fazer uma laqueadura naquele procedimento, você não vai esquentar a cabeça, você vai chegar lá, pá, liga os vasos, faz a esterectomia e resolve o problema dela. Se está muito chocada, faz transfusão, se não está tão chocada, faz expansão com cristalóide, estabiliza a paciente, beleza. Mas nessas situações, pacientes privilegiados, pacientes com primeiro filho, aí existiu esse trabalho que hoje é reconhecido na literatura, onde você pega o útero atônico e empurra um bocado de compressa dentro, como se essa compressa fosse substituir de forma mecânica a presença do concepto, e aí faz uma sutura na placentlagem, no colo uterino, e aí 1 ou 2 dias depois vai lá, abre e tira essas compressas. Geralmente esse sangramento está contido, né? Então dá um descanso na musculatura uterina e na maior parte das vezes consegue ou visa tentar responder. Importante lembrar que, como nos restos placentários presentes, não só na anatomia uterina pós-parto, como também nos abortamentos incompletos, onde você fica com restos ovulares e placentários, eles constituem ali um sítio fértil, né? Um sítio proteico de nutrição para infecções bacterianas que podem ocorrer. E principalmente no pós-parto e nos abortamentos, por quê? Porque naquele momento que houve a perda, durante algum tempo, ou até permanentemente depois, ficou o colo dilatado. E o colo, aquele muco cervical e o colozinho, o canal cervical fechado, ele é um protetor importante da ascendência de infecções bacterianas. Então eles faziam esse tipo de conduta, deixavam o paciente lá em antibiotiterapia durante um determinado período, e aí, em 24 a 48 horas, eles iam lá, tiravam as compressas e via o que é que dava. Então eles concluíram que algumas vezes eles conseguem preservar a fertilidade da paciente com esse tipo de manobra, mas via de regra é fazer a esterectomia. O que é que acontece? Não se sabe direito algumas as causas que trazem a essa placenta creta e também a essa dilatação no pós-parto. Não são bem claros esses mecanismos que fazem que existem essas ocorrências. Mas mais adiante a gente vai falar melhor e vai ilustrar também outros tipos de anormalidades na implantação placentária. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma face materna que fica em íntima relação com o endométrio,
Ali por fora você está vendo aqui as membranas placentárias, né, as membranas que recobrem a face fetal da placenta e que se continuam com as membranas que recobrem todo o feto, formando a bolsa das águas. Ali a gente observa um cordão umbilical de localização paracentral, geralmente eles são centrais ou paracentrais, mas também eles podem ser periféricos, mais raramente pode se localizar na periferia. A forma da placenta geralmente é circular, ovoide ou semisférica, né, em forma de disco, né, com a sua espessura bem menor do que o seu diâmetro, mas também às vezes podem ser esféricas, globulares, com outras formas aberrantes. Pode ser única, quando ter a apresentação do disco placentário único, e podem também ser bilobadas ou multilobadas, mas são variações mais raras. Essa conformação é a conformação mais habitual da placenta. A gente tem vasos sanguíneos que confluem, né, para a formação do cordão umbilical, e esse cordão umbilical ele tem 3 vasos pérvios, e ele é revestido pela chamada geleia de Wharton, né, que é um material fibroconjuntivo ali, gelatinoso, que protege esse cordão umbilical. Ele pode ser variável de tamanho, né, mas ele tem esses 35 centímetros aproximadamente, por 1,2 por 1,5. E existem algumas variações ou características importantes que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que são chamados circulares do cordão umbilical, onde eles podem garrotear, né, passar pela região cervical do concepto lá e fazer com que eles morram sufocados, engasgados ali, desganados ali pela presença dele. Na verdade, enforcados, né? Como legista para não ter errado. Enforcados ali pelo cordão umbilical durante lá o processo peripático, durante o parto. Prestem bem atenção nessa coloração que a gente tem aí dessas membranas da face fetal, porque mais adiante a gente vai ter uma imagem que vai ser bem diferente dessa. Então esse aí é o aspecto normal, palescente, né, meio branco, meio transparente ali da placenta normal. Então a gente tem, né, o líquido amniótico, o saco amniótico, o córeo e o âmnio. A gente tem a placenta propriamente, os cordões, os vasos uterinos, né, com suas projeções, e as vilosidades, onde existe uma relação, uma troca entre o feto, né, as escórias do feto e o CO2 e o sangue, nutrientes e oxigênio que vai para esse bebezinho aqui através do cordão umbilical, que obviamente se liga à região umbilical desse feto, que é responsável pela circulação materno-fetal. É outra ilustração, né? Placa coriônica, velocidade coriônica, cordão umbilical e os vasos maternos e interface materno-fetal. Aqui uma ilustração em real, né, de um bebezinho abortado. Aqui a gente tem a placenta ainda praticamente imatura, né, com suas vilosidades aí em formação, com o bolsinho das águas aqui em soro fisiológico. Tá bem claro, bem bonita essa ilustração, né? Tem um piruzinho aqui, um sexo masculino provavelmente, né? Pode ser o piruzinho no saquinho. E aqui a gente tem aqui eles bem formados, provavelmente aí no final do segundo mês de gestação. Já está todo, a partir desse momento esse fetinho já começa a crescer mais do que se diferenciar, né? Praticamente todo diferenciado, partes postais dos ossinhos formados. É importante a gente dizer que o processo de gestação, ele ao mesmo tempo que ele é um processo extremamente defeituoso. Por quê? Porque é muito difícil alguém não conhecer alguma mulher, ou até mesmo ser aqui uma mãe, que não tenha perdido um bebezinho ali no seu primeiro trimestre de gestação. E eu digo que ele é um processo, digamos
maior parte desses abortamentos espontâneos que as mulheres sofrem no primeiro trimestre, na maior parte das vezes eles existem como um mecanismo, né, do próprio organismo com septos, com variações, né, com defeitos cromossômicos, muitas vezes incompatíveis, né, com o desenvolvimento, incompatíveis com a vida, e por uma sabedoria, né, um mecanismo do organismo, ele faz com que esse abortamento esse conceito seja perdido. Então, ao mesmo tempo que muitas gestações elas não chegam nem a ser detectáveis, né, estudos científicos mostram, né, para pacientes com mulheres de idade fértil, com possibilidade de gravidez, fazendo acompanhamento com beta-HCG ultrassensível, mostra abortamentos em mulheres muitas vezes subclínicas com gestação. Antes mesmo dela apresentar qualquer sintoma de suspeita de gestação, inclusive um atraso menstrual que seja importante, elas sofrem ali o abortamento. Só é visto por causa desse nível de beta-HCG. Então, um processo quase que habitual, muito comum, o abortamento em primeiro trimestre. A perda do concepto a partir do primeiro trimestre aí, muitas vezes já tem outras causas. Eu tenho a casuística pessoal, né, que minha esposa, durante as 2 gestações, no início da gestação, ela precisou de hormônio, medicação da progesterona, né, medicação chamada Tragestan, que é necessário principalmente para insuficiência da produção de progesterona, como a gente vê naquele mecanismo lá do corpo útero, naquele início lá da gestação. Então ela teve pequenos expostos de sangramento no início e foi necessário usar essa medicação para evitar justamente a perda do concepto ali no primeiro trimestre. Teve um susto também, isso aí eu vou falar mais adiante, no final da primeira gestação. Eu precisei sair correndo aqui de Rondônia para Natal para poder ver o meu menino nascer, senão não ia ver. Mas assim, então a gravidez, mesmo ela com todos os cuidados, com o pré-natal, com todo o uso das medicações necessárias para evitar desenvolvimentos, né, problemas de concepto e tamanho, ela ainda assim ela é passível de muitas complicações durante o processo de gestação. Aqui a gente tem uma complicação no final, né, da gestação, a gente tem um bebê bem formado, inclusive com pelo, né, que tem a sola do pé dele. Aqui parece uma carrapaça aqui de tartaruga. Na verdade, é face materna, né, da placenta. E aqui a gente teve o escape, né, de líquido amniótico. A gente sabe que existe a necessidade de uma quantidade mínima de líquido amniótico para se manter a vitalidade fetal. A partir do momento em que esse índice de líquido amniótico, né, detectado ali pela ultrassonografia, ele se torna muito baixo, essa criança ela começa a sofrer uma diminuição desse líquido amniótico pelo sofrimento fetal, e se não corrigido, se não feito alguma coisa, pode ocorrer justamente aqui que é a morte fetal intrauterina. Essa situação ela só não aconteceu lá com a minha mulher na primeira gestação. Ela teve, quando já estava perto do termo, né, já estava perto do final da gestação. Nesse caso, foi no primeiro ano que eu vim morar aqui em Rondônia. Aí ela teve um susto no primeiro, um susto que eu tive um sangramento no início da gestação. A gente não conhecia muita gente aqui, não conhecia ninguém, foi 2009. E aí eu mesmo tive que tocar, eu mesmo tive que conduzir. Eu me liguei com um amigo meu de olha, é isso mesmo, Sérgio, que eu vou fazer. É isso, usa essa medicação, faz isso. Então, você não conhecia muita gente, não tinha muito conhecimento, como já era enterologista, né, sabia fazer um bocado de coisa sozinho, um pouco de conhecimento aí em geral, e aí deu certo, né? Mas quando começou o segundo trimestre, no final do terceiro trimestre, ela teve início de algumas contrações, e aí a primeira oportunidade de sorte, quando você fica boa, você vai se embora para Natal. Foi na época que eu também estava estudando no concurso da Polícia Civil, foi bom, que ela me deixou em paz e pensou que era melhor. Né? Aí o que acontece? Ela foi lá para a casa da família dela e aí teve uma evolução mais tranquila, mas a gente teve um surto.
que ele estava trabalhando aqui no início de janeiro, estava evoluindo no hospital, ele liga para mim de manhã e disse, olha lá, eu tive perda de líquido, quando eu fui fazer um ultrassom agora com a obstetra, ela fez a consulta, ela mediu o meu fundo de útero, que diminuiu 3 centímetros, ainda faltava 1 ou 2 semanas para terminar a gestação dele, programada cesariana. E aí quando ela fez o pedido de ultrassom, ela viu que tinha diminuição do líquido, estava uma diminuição acentuada do líquido. Eu pensava que estava perdendo urina por causa do volume, né? E na verdade ele teve uma ruptura alta de bolsa das águas. E na verdade, ao invés de estar perdendo urina, que ela achava que era, ela estava perdendo vitamina. Por sorte, né? Foi feito o acompanhamento da taxa fetal com aquele sonar, como é o nome daquele negócio? Que fica cardiotopografia. E aí foi possível esperar até o outro dia de manhã, que era o tempo que eu chegava lá, para poder fazer o parto. Eu saí daqui de 2 horas da tarde, naquela época tinha voos bons, aí a gente passava 3 horas para Brasília, passava 6 horas em Brasília, passava 4 horas para Natal. Cheguei lá de madrugada em João Pessoa, que foi o que eu consegui, meu sogro foi me buscar. Cheguei em Natal às 5 horas da manhã, só fui tomar banho para ir para a maternidade para acompanhar o parto. Graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, são muitas coisas simples, pequenas, que às vezes passam desapercebidas durante o processo gestacional, que se você der um descuido, por exemplo, se a médica não tivesse feito, tem lá na rotina de pré-natal todos aqueles exames, pressão arterial, tal, não sei o quê. Se ela não tivesse feito a altura de fundo uterino, ela a partir de 2, 3 dias ali, ela podia ter um quadro semelhante a esse que a gente está exibindo aí na tela, de óbito fetal e uterino por oligoâmino severo. Aqui é o aspecto que eu falei para vocês lá, de desigualização do endométrio gravídico, né? A gente vê essas estromais com citoplasmas bem amplos, eosinofílicos, e esse aspecto bem ramificado aqui, com a chamada decapitação da superfície apical, o aspecto taxinha, como eles botam lá, ou hobnails, arrancamento de unha. Esse aspecto da superfície aqui do endométrio gravídico, tá? Aqui a gente tem um certo infiltrado inflamatório crônico, que muitas vezes é característica comum do final ou do pós-parto imediato. Aqui a ilustração das velocidades oriundas cortadas transversalmente, a gente vê os vasos, a gente vê algumas áreas de ionização, essas velocidades elas vão diminuindo, vão ficando cada vez mais menores, assim, de acordo com o desenvolvimento, tanto que é possível, pela heterogeneidade do aspecto dela, se ultrassonograficamente você dizer o grau de envelhecimento, né? Eu acho que alguém, alguma vez aqui, já tem curiosidade de pegar um ultrassom de uma gestante e dizer placenta grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com o envelhecimento. Então, a partir do momento que ela chega mais próximo do parto, ela está no seu grau de envelhecimento máximo. E aí a gente já, fisiologicamente, normalmente identifica algumas áreas assim, de hialinização desse sítio placentário. O que não pode ocorrer é quando você tem áreas de fibrose ou de isquemia extensa, né? Se você tiver mais de 20%, 10 a 20% de comprometimento de áreas de isquemia dessa placenta, você já pode começar a ter repercussões no desenvolvimento do conceito da criança, né? Às vezes ele cresce menos do que deveria crescer, e aí quando chega próximo do termo, ele está subdesenvolvido em relação à idade gestacional. Como a gente falou dos distúrbios do primeiro trimestre, né, do início da gestação, como a gente fala, o abortamento espontâneo ocorre 10 a 15% das gestações, felizmente, por um mecanismo do nosso organismo ter detectado alguma formação genética ou adquirida ali naquele conceito. Havia esquecido de falar para vocês, o traumatismo do primeiro semestre dificilmente leva a um abortamento. Por quê? Porque o útero, o feto, o primeiro trimestre está se diferenciando, né? Ele está
fazendo aquelas dobras naqueles folhetos ali e diferenciando seus tecidos. Então ele não cresce, ele não tem volume suficiente. O útero está protegido ali pelo aquele arcabouço ósseo da pelve, né? A partir do segundo trimestre, quando ele começa a surgir aqui acima da síntese pública, e principalmente quando ele está lá perto do parto, que a mulher está com um barrigão imenso, né, parecendo um pato, e aí qualquer tipo de trauma sobre a superfície ali abdominal ela pode gerar aquilo ali, um descolamento placentário, aí levar um abortamento, né? Uma perda fetal ali no segundo e terceiro trimestre. Outras infecções são importantes nesse caso. Lá no livro de vocês, eu não sei nem se essa nona edição ainda atrás, mas ele fala de TOSH, né? Eu acho que é toxoplasmose, herpes, THO, herpes. Ele fala que tem as iniciais ali dos principais infecções presentes aí responsáveis por abortamento e perda no início da gestação. Microscopia no abortamento, a gente tem alterações focais de necrose tecidual, infiltrado inflamatório neutrofílico, presença de trombos no interior de vasos sanguíneos da decídua, área de hemorragia recente e antiga numa decídua, né, necrosada. A gente já viu, passar com um pouco mais de celeridade, né? Então, no início da gestação, nos primeiros semanas e meses da gestação, a gente tem também a gravidez ectópica, por definição, a implantação do feto em qualquer lugar diferente da localização habitual, que é a cavidade uterina. 90% dos casos, a fixação é na tuba uterina. A frequência não é incomum, ou seja, uma acontecendo em 1 a cada 150 gravidezes. A doença inflamatória pélvica, como a gente viu, associada a salpingite crônica, com formação de fibrose, com formação de tratos fibrosos, com formação de aderência naquela parede interna ali da luz da tuba uterina, é a principal causa dessas ocorrências aí. Endometriose, leomiomas, aderências tubárias pós-cirúrgicas e o uso do dispositivo intrauterino respondem pelo restante das causas de gravidez ectópica. Com alterações na forma e estrutura e implantação da placenta, ela pode ter um disco placentário principal e lobos menores acessórios. Ela pode ser dividida em duas, né, uma placenta bilobada. Ela pode ser uma placenta esférica, né, circunvalada. E ela pode, pelo defeito de implantação, ela ser uma placenta acreta. E como a gente falou, aquelas vilosidades alicoiônicas, as vilosidades placentárias, elas estão implantadas, ao invés de estar implantada no estroma endometrial, ela está implantada ali diretamente, infiltrando ali a musculatura lisa do corpo uterino. Aqui algumas ilustrações, né? Aqui o descolamento prematuro placentário. A localização placentária geralmente é aqui no fundo uterino, próximo aqui à lateral, próximo ao fundo uterino. E aí a gente tem uma ilustração aqui do descolamento placentário, quando a placenta descola, geralmente, se o sangramento for contido, for um sangramento, um descolamento pequeno, pequena monta, ele pode ser estacionado ou revertido, né, com repouso, hidratação e outras medidas gerais, analgesia e outras medidas gerais, mas quando esse sangramento ele tem uma certa monta, ele vai evoluindo até uma porcentagem que é impossível manter a nutrição e a oxigenação do feto, até que ocorre o óbito fetal intrauterino, né, que vocês vão ver aí nas requisições, nas ilustrações com OFIO. Não vou entender o termo, mas vocês vão lembrar óbito fetal intrauterino. A gente pode ter uma fixação habitual, geralmente aqui numa região do fundo ou do lateral. A gente pode ter essa situação que aqui está representando o acretismo placentário, né, onde a placenta está fixada diretamente na musculatura, no músculo liso, C. E aqui a gente tem uma situação que a gente chama de, no nome disso,
placenta. Opa! Prévia, excelente, placenta prévia. Ela pode ser uma placenta prévia total, como essa daí, ou pode ser uma placenta prévia parcial. Que é a placenta prévia total. A placenta prévia total é uma placenta como essa, que ela obstrui totalmente, né, o orifício cervical interno, né, associado à região do istmo uterino, e ela é uma contraindicação absoluta para o trabalho de parto normal. Obviamente, é impossível, né, ocorrer o trabalho de parto normal, a não ser que seja um parto em avalanche, um parto muito rápido, porque a partir do momento em que começar a desenvolver o trabalho de parto, além da posição cefálica, contraindo ali, se jogando contra o próprio cordão umbilical, aí sobre raras exceções, se você tiver uma coincidência de uma apresentação lateral, talvez tenha uma chance menor, mínima de sobrevida, mas atualmente, quando você tem o cordão umbilical e o trabalho de parto, a contração, a cabeça vai se colocar ali, vai gerar uma isquemia, uma dificuldade de circulação sanguínea, o feto vai terminar ignorado. Da mesma forma, mesmo que não ocorra isso, no momento em que o colo ele começar a se apagar, acho que vocês talvez já tenham ouvido alguma vez, ou só no ano que vem, quando começar o apagamento do colo uterino, que ele vai se tornando cada vez mais fino, né? Ao invés de ser aquela estrutura carnuda, né, cilíndrica ali, ele vai cada vez mais se tornando mais fino, até o momento em que o orifício começa a se dilatar. Então, nessa progressão, essa placenta ela vai descolar e não existe tempo hábil até que esse concépio seja expulso, né, para conseguir a oxigenação a tempo de manter a expulsão. Então, vai haver um óbito periparto. Professor, como é que é a disposição da parcial? A parcial ia começar justamente agora. Ela não obstrui totalmente a... Não, mas fique tranquilo. Foi bom que podia também esquecer, né? Ao invés dela obstruir totalmente esse orifício cervical interno aqui, ela pode ter uma posição lateralizada, onde parte dessa placenta pode estar inclusive entrando aqui, ocupando o interior, né, essa parte mais proximal do canal. O que é que acontece algumas vezes? No primeiro trimestre é feito um ultrassom e às vezes é detectada uma posição parcial, né, da apresentação da placenta prévia, e aí com o crescimento, o desenvolvimento, né, da placenta e do concépio, com o aumento do útero, ela vem a se tornar lateralizada. Então, assim, o ultrassom do primeiro trimestre, muitas vezes ele orienta a possibilidade de uma placenta prévia parcial, mas com o desenvolvimento e crescimento, essa placenta termina lateralizando e se tornando uma placenta não prévia, né, sendo possível a viabilização, no caso, se a mulher desejar, do parto normal. Tá? Mas nessas situações onde ela é uma placenta prévia total, dificilmente ela vai conseguir, com o desenvolvimento, com as semanas de gestação, lateralizar, fazendo a compatibilidade com o parto normal. Professor, quando é placenta prévia parcial, aí pode ter parto normal? Não, se ela chegar ao termo ainda lá, no placenta prévia parcial, não. Por isso, justamente quando tiver a evolução, a progressão do vaso umbilical, do cordão umbilical. O que acontece muitas vezes, a placenta prévia parece ser uma placenta prévia parcial no início, e aí vai crescendo, o grupo vai se envolvendo e ela lateraliza, né? Ela sai da posição ainda de ocupar o ósteo interno. E lateralizada não influencia? Não, ela geralmente está no fundo ou está muito próximo ali do fundo, lateralizada. Mas a partir do momento que ela está lateralizada, ela não configura risco maior. Existe alguma correção cirúrgica? Para a placenta prévia? Total? Não, porque ela aderiu, ela não tem como ser
impossível você conseguir fazer esse escolamento, essa retirada da placenta e substituição, né? Não tem como. Essa é a ilustração, né, da placenta prévia. Aí eu quero ilustrar duas situações para vocês, uma opinião pessoal, se não tiver ninguém gravando aqui, sobre o parto normal e o parto cesariano, tá? Vocês, quem for professor de vocês de GO, vocês nunca fazem, eu estou falando isso, tá? Muito pessoal de saúde pública, né? Muito pessoal de humanas. E uma situação curiosa que eu passei, que eu não sei se eu já falei aqui, mas eu falei em algumas outras turmas, do prolapso do cordão umbilical. Eu já falei, não foi? Foi uma situação que eu passei, que foi um aperreio grande, onde justamente pelo esse princípio do cordão, ele vir primeiro do que o feto durante o trabalho de parto, justamente a disposição cefálica dele naquela região ali, encaixada no istmo ali, na porção inferior do útero, ela faz uma isquemia de forma que esse feto pode morrer durante esse trabalho de parto. Como eu disse, até no asal eu tenho sorte, a apresentação era pélvica e esse cordão não estava totalmente isquemiado, não estava totalmente comprimido pelo trabalho de parto, e a gente conseguiu levar a paciente até um sítio específico. A consideração que eu queria fazer entre o trabalho de parto, a parto normal e o parto. Alguém é mãe aqui? Tem uma menina que é uma menina. Não, nessa turma, né? O seu parto foi normal ou foi cesariano, né? Mas tinha indicação porque você quis. Tinha indicação, né? Mas você queria normal ou queria cesárea? Pode ser sincero. Normal, né? Mas... Você queria normal, né? Toda mulher quer normal. A minha mulher, eu convenci em 5 minutos ela fazia cesariana. Professora, eu sempre quis cesárea, não foi. Sempre quis cesárea, né? Pronto, sabe? Mas a gente vê aquela reação com a hacking aí, o que acontece? Minha mulher veio com essa coisa, meu Deus, parto normal, natural, na Globo, na Maria Braga, não sei o que, falou do parto normal, meu Deus. Volta a trabalhar no outro dia. Tu tem 6 meses de licença, tu quer saber andar no outro dia trabalhar no outro dia, por quê? Tu vai passar 6 meses de licença. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, você tem por exemplo, né? Aí eu fiz uma analogia, eu vou fazer analogia para convencer as pessoas do meu pensamento. Aí eu disse, você tem uma cirurgia para fazer de vesícula, né? Aí você tem cálculos biliares, e aí você quer fazer uma cirurgia, você procura, por exemplo, você não está em crise, você procura um cirurgião, você vai lá, você faz o ultrassom, você vê se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você está com estado nutricional normal, aí você agenda com um cirurgião, ele vai geralmente de casa, ele vai geralmente operar de manhã, porque ele dormiu bem na noite anterior e tal. Então a cirurgia eletiva é desse jeito, é uma cirurgia mais segura, né? Mais confortável e tal. Mas vamos supor que tu está com uma pedra, nunca se preocupou em tratar, bebe só peste, tem diabetes, come sal para burro, tem hipertensão, nunca procurou equilibrar direito, e essa pedra vai e obstrui lá o istmo lá da vesícula biliar, o ducto biliar, e aí você precisa fazer a colestectomia de urgência, né? Então você vai do jeito que tiver, você pode formar um abscesso entre a vesícula e o fígado, você pode ter um bocado de complicação. É a mesma coisa outros tipos de cirurgia, né? Uma cirurgia de urgência, do jeito que o cara chegar, o cara vai fazer. Acidente de trânsito, do jeito que o cara chegar lá no João Paulo, o cara levar um tiro, então não sei o que, o cara vai te abrir, o cara vai querer saber. A única exame que o cara vai querer saber é o tipo sanguíneo, né? Para poder repor sangue se for necessário. Mas o cara não vai compensar a tua diabetes, tua pressão alta, antes de te botar no bloco cirúrgico, não. Vai meter bronca e pronto. Então a mesma coisa é o parto normal, o parto cesariano. O parto cesariano é aquele parto eletivo, né? Marcou horário, fica descansado, tal, não sei o que, faz com calma. Você conhece seu médico, você conhece o anestesista que vai fazer anestesia, você conhece a equipe, tal, você sabe qual hospital você vai fazer. O parto normal é como se fosse uma cirurgia de urgência, né? Você não tem essa mesma programação. E aí, como toda situação de urgência, ela pode ter as complicações
complicações inerentes aos procedimentos de urgência, né? E hoje em dia, me desculpe, tem uma enfermeira aqui? Tem uma enfermeira? Tem uma enfermeira? Enfermeira não tem. Me desculpe, assim, os enfermeiros, hoje em dia o pessoal está abrindo mão, inclusive, tá até da sua atribuição, né, que muitas vezes existe, não desmerecendo obviamente a profissão, mas existem os cuidados de enfermagem, a parte do parto humanizado, do parto em casa e tal, mas assim, precisa uma programação para que exista uma retaguarda, se necessário, né, de intervenção caso a coisa não seja não corra com complicação. Mas o que muitas vezes, inclusive hoje está ocorrendo, e a gente já tem relatos de várias complicações, é que a mulher, ela pega para realizar seu parto uma enfermeira obstetra, e ela não aceita as orientações ou os comandos que são dados dentro do bloco cirúrgico, né, com a obstetra que estava fazendo o parto dela, em detrimento das ordens do enfermeiro obstetra. Aí quando o negócio dá complicação, dá zebra, aí quem pega o pepino é o obstetra, infelizmente. Entendeu? Obviamente não desmerecendo. Se houver programação, segurança, não houver nenhuma contraindicação, né, para o parto normal, humanizado, ele é realmente mais interessante para algumas pessoas, né? Eu, praticamente, para mim, nunca foi, mas então assim, eu sou nesse caso, é opinião própria, pessoal, não convencer ninguém, nem quero convencer ninguém. Tá? Eu morria de medo de dizer quando a Conceição era coordenadora, obstetra, né? Nunca conversei com ela sobre a opinião dela, mas durante muitos anos eu falava isso aqui, mas assim, isso é opinião pessoal, né? Cada uma pessoa, até a própria ciência, né, contraria a minha opinião, mas é a minha opinião, não problema. Então vamos lá, então aqui a gente tem uma situação de placenta prévia, você observa que essa paciente, durante todo o seu parto, durante toda a sua gestação, ela vai ter spots de sangramento, ela vai ter nessa região, ela não tem ainda está justamente em uma posição em direção ao colo uterino, ela vai ter nessa área, nessa face aqui, ela vai ter sangramentos durante praticamente todo o parto, toda a gestação, de forma que essa placenta, essa apresentação placentária, além de trazer essas complicações, além de ter uma maior possibilidade de escoamento placentário prematuro, ela também é contraindicação absoluta. Por quê? Porque ela tem uma obstrução mecânica, né? Além do risco de isquemia apresentado aqui pelo polo cefálico, né, do feto, que vai contrair, comprimir esse cordão umbilical. Quem diz o que é isso para mim? Quem diz? Vocês trabalham com sala de parto? Ela trabalha com sala de parto? Não, né? Nunca, mas conhecem, obviamente, né? Conhecem. Nunca viu essa ocorrência lá, não, na sala de parto alguma vez, na sua vivência profissional? Não. Esse é o chamado útero de Couvelé, ou atonia uterina pós-parto, né? Não raro, mulheres morrem desse problema aí, até por, às vezes, uma região longínqua, e às vezes até por negligência. Eu conheço casos de paciente que reclamava que o lócus não diminuía, né? A gente sabe que depois do parto existe uma diminuição normal, progressiva da secreção, que chamam de lóculos, né? Que são aquelas secreções junto com o sangue depois do parto, lóculos epidemiológico. Lá no terceiro, quarto dia já está praticamente ausente, né? Aquela secreção de sangramento que a gente tem após o parto. E aí, numa situação como essa aí, você tem um útero que ele não contrai de forma adequada, ele fica assim todo hemorrágico, a paciente com poucas horas ou alguns turnos aí, ela vai ter um choque hipovolêmico, vai perder sangue até
entrar em choque hipovolêmico, se não for corrigido, ela vai morrer. E aí tem as duas condutas que eu falei. A mais comum, dependendo da situação, é fazer a esterectomia e reposição do sangue através da transfusão sanguínea. Se indicado, né? Em outros casos, pode ter essas condutas aí diferentes, né? Como a colocação de compressas para fazer uma obstrução mecânica do sangramento, tentando preservar a fertilidade, a viabilidade uterina. Placenta creta, falei para vocês, implantação direta do miométrio, coração da decídua, é responsável por sangramento pós-parto, e 60% dos casos também vem associado com a placenta prévia. Aí eu peguei um gráficozinho, né, que eles falavam sobre uma tipificação, né, dos tipos de placenta creta, de acordo com a invasão, né, a ocorrência de invasão das vilosidades. A creta, quando ela tinha uma invasão superficial, increta, quando ela era profunda no miométrio, e a percreta, quando ela era através do miométrio, chegando até a serose. Essa é uma classificação que a gente vai utilizar. Para a gente vai ser interessante a placenta creta, e principalmente ela associada ao sangramento pós-parto, tá? Ou atender a atonia uterina pós-parto. Oi? Alguma coisa tem que estar placenta, né? Não, essa classificação. Não, essa classificação pra gente não importa. Tanto que eu peguei na internet, eu acho que nem no livro tem de vocês não. Aqui é uma placenta prévia parcial, tá? Você vê que ela invade aqui, entra praticamente no colo, tá? Uterino, penetração parcial. Nos casos cesárea também, né? Cesárea. E aqui a gente tem a apresentação das velocidades oriônicas. E no meio aqui dessa visualização, você observa essas células mais... isso é a plantação normal, né? Você tem a distinção entre o que é decídua uterina e as velocidades placentárias. Sobre gravidez gemelar, pode ter a fecundação de dois óvulos, no caso dos óvulos, dos espermatozoides, né, a zigótica, e a monozigótica, que são gêmeos idênticos, onde você pode ter a fecundação de um ovo por um espermatozoide e uma divisão. Na primeira divisão meiótica, a gente tem, na primeira divisão mitótica, a gente tem a confecção de dois indivíduos diferentes. Eles são gêmeos idênticos, né? Gêmeos uterinos. Nas placentas gemelares, a gente pode ter onde tem duas placentas e dois sacos amnióticos. A gente pode ter onde tem uma placenta e dois sacos amnióticos. E pode ter aquele que é o mais carinhoso, né? Tem os dois fetinhos na mesma bolsa, onde tem uma monocoriônica e monoamniótica, né? A maior parte das vezes não, na boa parte das vezes, quando você tem uma placenta só para dois fetos, pode existir um sequestro, né? Uma maior aporte de sangue e de nutriente para um dos fetos, fazendo com que a gente tenha, às vezes chama também de vampirismo, né? Onde um bebezinho ele cresce em detrimento a outro e fica menor e mais nutridozinho, às vezes até levando à morte do outro bebezinho menos favorecido de acordo com a sua irrigação sanguínea. Como inflexões na placenta, a gente tem esses termos aqui só para vocês conhecerem, né? Se você tem uma infecção placentária, você pode ter o termo placentite ou vilite. Quando a gente tem a infecção das membranas fetais, a gente vai ter a corioamnioite. Isso quando a gente tem uma infecção que acomete o cordão umbilical, a gente vai ter uma funisite. Geralmente a gente tem a biliite associada a corioamnioite, ou elas isoladamente. Quando a gente tem a funisite, já você, obrigatoriamente, praticamente, você já tem as outras afecções. As infecções placentárias, elas podem ser ascendentes através do canal de
parto ou transplacentária por via hematogênica ou hematógena. A maior parte delas são ascendentes por via canal de parto, principalmente por aqueles micro-organismos que a gente citou anteriormente. Então, quando eu pedi para vocês lembrarem, né, daquela placenta que anteriormente estava lá com aquele aspecto translúcido, aí a gente bota o aspecto de uma placenta que, pela coloração dela, parece ser uma impregnação meconial, mas essa coloração opaca, verde, amarelada, ela também pode ser devido à formação de infiltrado inflamatório agudo, acentuado, inclusive com formação de microabscessos placentários. Então, quando a criancinha nasce, às vezes você observa esse aspecto amarelo esverdeado na face fetal da placenta, então você já tem que fazer aquela coleta de hemograma e de provas inflamatórias do bebezinho lá, PCR, VHS, para saber se vai ser necessário entrar com antibioterapia. Porque geralmente é preciso, porque essa criança ela pode ter uma sepse ou infecção aí, uma pneumonia ou outros perinatal, né, pós-natal imediato, por causa de infecções ascendentes. Então, não raramente você pode ter um óbito fetal intrauterino ou até um óbito pós-natal, infecção, né, uma sepse pós-natal imediata devido à infecção placentária. O que a gente vê microscopicamente, essa formação desses microabscessos, né? Você observa aqui que ele tem as pilosidades placentárias, a formação de microabscessos. Aqui no aumento maior, a formação de microabscessos placentários. Na toxemia gravídica, eu acho que a maior parte de vocês já ouviu falar na doença hipertensiva específica da gravidez. Ela pode ocorrer em pacientes que têm uma pressão normal antes de engravidar, ou pode ser chamada de hipertensão sobreposta, outra patologia, mas nesse caso a paciente já tem hipertensão arterial e quando engravida piora o seu quadro, que é chamada de hipertensão sobreposta. A doença hipertensiva específica da gravidez é aquela paciente que obviamente tinha níveis pressóricos normais e no processo de gravidez, por causa de ainda causas não bem elucidadas, mas acredita-se que tem a ver com a hiperresponsividade vascular associada a substâncias que são produzidas pela própria placenta, ou a placenta induz a produção dessas substâncias, e aí você tem um aumento desses níveis pressóricos. Sabe-se que tem relação com a placenta, principalmente porque o tratamento definitivo para doença hipertensiva específica da gestação é o parto, com a retirada da placenta. Existe algum motivo que explique a permanência mesmo pós-parto de um paciente que antes não tinha, adquiriu durante a gestação e depois continuou? Pode ser um fator genético? Tem esses relatos de pacientes que ficam com níveis pressóricos, né? Muitas vezes eu acho que depois do parto, essa hiperatividade vascular que ela adquire através dessa hipersensibilidade que ela tem durante a doença hipertensiva na gravidez, inclusive com o envolvimento de prostaglandinas e de alguns tipos de citocinas, eu acho que ela permanece com essa hipersensibilidade, ela continua estimulada dessa hipersensibilidade após o parto, como se fosse um gatilho no processo de hipertensão. Mas é como eu falei, existem ainda questões não elucidadas associadas à hipertensão específica da gravidez. Considerava-se como uma tríade, né, a hipertensão, proteinúria e edema, chamando-se de pré-eclâmpsia, mas o edema ele foi desconsiderado como essencial ou como indicativo da doença hipertensiva da gravidez, porque foi identificado que praticamente boa parte, ou a maior parte das
pacientes vão ter edemas em membros inferiores por causa do mecanismo da ação, né, mecânica do útero gravídico sobre a veia cava inferior. Então elas vão ter edemas sem necessidade obrigatoriamente de desenvolver hipertensão e proteinúria. Então a hipertensão, principalmente a proteinúria, né, são as ocorrências aí que a gente associa a essa doença hipertensiva específica da gestação, chamando de pré-eclâmpsia. Quando a gente tem alterações neurológicas, desorientação, cefaleia intensa, chegando inclusive a convulsões, ou alterações sistêmicas como comprometimento, aumento das enzimas hepáticas e coagulação intravascular disseminada, a gente tem chamada eclâmpsia ou de forma mais grave, conhecida como síndrome de HELP, né? Onde HELP é hepato, das alterações das enzimas hepáticas, HELP, hepato não sei o quê, e associado com essas questões neurológicas. Então a síndrome de HELP, ela tem riscos hemorrágicos, riscos inclusive de desenvolver acidente vascular cerebral, associado a esse quadro de hipertensão arterial, e ela constitui urgência obstétrica. Quando há condições, vai se fazer corticoide, né, na mãe, para poder fazer um amadurecimento do pulmão fetal, e o quanto antes, quando não levar a paciente imediatamente, com qualquer desconhecimento digamos assim, do status de maturação, ou ignorando qualquer status de maturação ou viabilidade fetal, de levar diretamente a mãe para o centro cirúrgico para fazer a cesariana, tendo em vista que esses quadros não vão ceder, não vão melhorar enquanto não for retirado o concepto e a placenta. Se usa surfactante também para criança, para amadurecimento dos pulmões, mas como é o antihipertensivo que a gente chama sulfato você que se faz algumas medicações quando possível, né, para você tentar diminuir, estudar melhor essa paciente para poder fazer o trabalho hepático, quando esses níveis pressóricos não são tão acentuados, quando não existe comprometimento de função hepática ou risco de hemorragia. A gente ainda pode expectar alguns dias, preparar essa paciente para esse parto, preparar esse bebê para nascer, mas dependendo da idade fetal, se houver esse risco de vida materna, consequentemente fetal, né, se a mãe morrer, a mãe também, tem indicação de realizar a interrupção do parto. Toxemia gravídica, como falei, causas ainda não bem elucidadas, mas existe a isquemia placentária, hipertensão e coagulação intravascular disseminada. Aqui é só uma ilustração, né, as áreas de isquemia. Quando a gente faz a macroscopia de placenta, a gente corta em fatias, né, finas, tá? E a gente faz uma estimativa, né, de quanto de porcentagem da placenta está comprometida. Aqui, se a gente tivesse só essa área, a gente tem uma placenta discoide, onde você vai fazer vários cortes, aqui talvez tenha de 3 a 5% de isquemia placentária, né, que é pouco representativo para a evolução da gravidez como um todo. Mas às vezes você encontra quadros como esse aqui, onde você praticamente só tem hemorragia e fibrose. Então esses quadros aqui são totalmente impossíveis, incompatíveis com qualquer viabilidade de gestação. Aquele anterior ainda sustenta? Muito. Eu acho que, salvo engano, eu acho que até 15%, 10, 15% de isquemia ainda é viável, entendeu? Isso aqui, se você pegar toda isso aqui é só uma fatia, né? Se você pegasse e fizesse uma fatia, ao invés de cortar uma pizza assim, você vai cortar uma pizza assim. Então, aqui isso é só uma área. Se você tiver só essa área aí,
E às vezes você tem uma ou duas áreas dessas, você vai ter 5, 6% de comprometimento máximo. Muitas vezes isso é uma achada até incidental durante o exame da placenta. Às vezes não foi nem detectado durante o curso da gestação qualquer alteração, entendeu? Professor, pode voltar. Lembrando que eu ainda vou atualizar os slides, né? E aí, diferente daquilo que você viu lá, aqui você tem extensas áreas de hialização, né? Os vírus, quando mais ou menos preservados, eles mostram só um esboço. E aí você observa que você tem hialização de vasos, hialização do espaço interviloso. Então aqui você não tem mais circulação, você não tem mais troca, você não tem mais nada. Tratamento, repouso, dieta balanceada, agentes antihipertensivos, tratamento definitivo, indução do parto e retirada da placenta. Holotrofobática gestacional, onde você já deve ter ouvido falar em modo gatiforme, parcial e completa, quando tem partos fetais ou quando tem partos fetais. Uma delas você tem a fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides, outro um óvulo que perdeu o seu material genético, é fecundado por 2 espermatozoides, sendo eles só com material genético paterno. Tem a mola invasora e a neoplasia maligna do citoplástico, e também tem o chamado coriocarcinoma, né, que é a neoplasia maligna placentária. Então, moldando de forma parcial, você tem a formação de vesículas, que são justamente filos placentários dilatados, formando cisternas. Outra velocidade normal é assim, pequena. Você tem essa dilatação, edema nas velocidades. Pode formar inclusive essas áreas de cisternas. Na mola completa você não tem informação placentária nenhuma, você tem só a presença de vírus dilatados com formação de cisternas. É só aquele aspecto macroscopicamente de vesículas. Coriocarcinoma, neoplasia maligna da placenta, e você tem esses aspectos aí histopatológicos mostrando essas células infiltrativas aí bem atípicas, aberrantes. Vamos fazer a chamadazinha. Eu ainda vou dar uma guaribada nesse material aqui para ficar mais uns textozinhos. Mas vamos lá. Acender a luz para acordar que estava dormindo. Acende a luz aí, Hoje eu fiz 16 isso. Menos de 15 professor, minutos na prova. a gente pode usar o seu slide na sua aula como parte do controle. O senhor falou que mas você vai dar comida. Mas assim, se tiver alguma coisa, tá no livro, tá no slide, não é Sim, eu livro, mas você, pode. isso, porque assim, é para você usar como guia, como orientação, entendeu? Para você relembrar os tópicos principais, para você ter mais suporte, muito bem, tem que colocar uma coisa que não foi. Mas no livro, do livro, Mas assim, pode ser que a gente pegue alguma coisa lá interessante que a gente tenha falado ou não aqui, a gente coloca lá no próprio. Fique assim, muito empolado, sem negócio de slide não. Porque tem alunos sem brincadeira, pensa que vai pegar o slide e vai fazer a prova. Na verdade, o aluno faz muita questão às vezes do slide, porque ele pensa que vai estar todo no slide, né? Às vezes no slide não é suficiente. Amanda Braga. Amanda Onofre. Ana Beatriz.